esse solo com BT, esse solo com horizonte B textural, com B textural. Eu tenho mais argila no horizonte B do que no horizonte A. Para mim, é o melhor solo, é o melhor solo para o plantio de café. Se eu fosse escolher uma área hoje, se fosse procurar uma área para adquirir, pensando em manejo de café, mais do que os latossolos, eu acho os argissolos, se bem cuidado, um ótimo solo para a gente plantar. Por quê? Ele tem mais argila no horizonte B do que no horizonte A. Se a gente lembrar da argila, solos mais argilosos retêm mais água. E qual que é o grande problema nosso no manejo de café? É justamente água. A gente está trabalhando com clima, e um dos principais problemas nossos é a água. E se eu consigo romper essa barreira de maior densidade entre o A e o B, entre o A e o B, a raiz cresce em um ambiente com muita água. Então, os argissolos são ótimos solos, e eu já vi literatura, inclusive literatura um pouco clássica de café, falando que os argissolos não são ideais para o manejo de café. Isso não é verdade. Quais são os indicativos para eu descobrir isso em campo? Se eu tenho mais argila no B do que no A. Observe que uma análise só de textura de 0 a 20, de 20 a 40, não necessariamente eu vou enxergar isso. Porque nessa situação aqui, olha, essa foto do Sérgio Henrique, eu acho ela muito bonita, essa foto, eu tenho um horizonte A de quase 40 centímetros. Eu vou pegar a análise textural, vai estar igual. Quais são as limitações principais? Observe que eu coloquei profundidade efetiva. Profundidade efetiva, se não bem manejado. Um limitante do crescimento radicular. Fertilidade. Esses solos eles podem até guardar um pouquinho de fertilidade natural. Fertilidade, conforme a gente conversou, dá para a gente manejar. Declive. O declive dos argissolos estão dentro de uma faixa que as nossas plantadeiras, as nossas colhedeiras, elas conseguem colher nesse declive, geralmente associado com os argissolos e litossolos. Então, o que nós temos? Profundidade efetiva dele, eu tenho que romper. Mas para eu romper, eu tenho que primeiro identificar. Como que eu vou identificar essa diferença de textura? Um macete de campo, que a gente chama de saia do argissolo. Isso aqui é uma foto que eu vi, ó, uma saia do argissolo. Eu tenho o horizonte B mais estruturado e formo essa curva no barranco. Não é garantia, né, gente? É médico de interior. Você está indo, observando as coisas, você mede a temperatura, vê se está com febre ou não. A gente está observando aspectos morfológicos. Então, olha, saia, quando eu olho no barranco, tem esse curvinha aqui. Isso é o macete que o professor Newton ensina a gente. Justamente aqui também, ó, olha a saia do argissolo. Olha o declive que ele encontra, um declive que dá para mecanizar. O John Lennon fez uma pergunta boa. Só há argila no B? No A sempre não há argila? Boa pergunta. No B eu tenho mais argila do que no A. Por exemplo, se eu tenho 20% de argila no A, no B eu vou ter 35%, 37% de argila. Eu tenho mais argila no B do que no A. Tá? Parte da argila que estava no A desceu para o B. E como que eu identifico essas características? Isso aqui é uma aula prática. O Gabriel pergunta: a argila sempre será um impeditivo para crescimento radicular? Quando há essa diferença. Se não tem diferença, não é um impeditivo. Não é a argila que é um impeditivo. É a diferença de argila do B para o A. Eu tenho mais argila no B do que no horizonte A. Dá uma diferença de densidade.
Essa aula, eu sempre faço aula no argissolo, aula morfológica no argissolo, porque que a gente vê mais as características. Eu vou com um martelinho ou aqui com uma faquinha, esse menino está segurando a faquinha não de uma forma muito adequada, você pega a faquinha e vai sentindo o meu solo de cima para baixo. A gente vai ver que o A vai estar mais solto, bem mais solto, e o B é mais denso. Não vale com canivete, tá, gente? Uma faquinha mesmo. O canivete tem aquelas dobradiças, não dá para a gente ver muita coisa, não. Com uma faca, eu prefiro com um martelo pedológico, ou aquele martelo de pedreiro, assim, que tem essa forma, que dá para a gente ir batendo de cima para baixo, depois de limpar. Tá vendo que nós limpamos o barranco aqui, os meninos limparam o barranco e foram batendo de cima para baixo. No horizonte B vai ser mais denso, vai ser mais duro. Outra coisa que eu vou fazer, vou pegar solo no horizonte A e no horizonte B, para cada um deles eu vou fazer textura na mão, análise morfológica na mão. Molho o solo e vou fazer análise morfológica. O que eu vou sentir? Aí tentem lembrar lá quando vocês brincavam de massinha, quando criança, quando eu consigo moldar mais, quando tem mais pegajosidade. O que é pegajosidade? O solo vai grudando mais na sua mão, mais argila ele tem. E quando eu esfrego no fundo e tem aquela parte de areia, sabe aquele barulho de areia e um aspecto áspero, é mais areia. Então, aquele aspecto áspero de lixa é mais areia. Brilho aqui, olha, em alguns casos aparece essa cerosidade, essa cera. Isso aqui é argila no torrão que deixa esse aspecto. A Lucélia perguntou, o que seria esse tal silt? Lembrando lá da textura, olha, eu tenho areia, silt e argila. São minerais de diferentes tamanhos. E como eu sinto silt? O silt lembra talco. Sabe aquela sensação de talco? O talco tem o tamanho do silt. Então, aquela sedosidade, nós falamos que é a sedosidade do silt. Isso em campo, eu vi essa diferença. Ah, mas eu quero ter certeza. Pego a amostra do horizonte A e do horizonte B e peço para fazer textura no laboratório. Então, nós identificamos isso em campo e podemos confirmar isso depois no laboratório. Mas não é de 0 a 20, de 20 a 40, não. É do horizonte A, que pode ser um A de 20, de 30, de 50 centímetros, ou pode ser um horizonte A de 10 centímetros. Houve uma pergunta boa aqui, ó, Camilo. Em um solo com horizonte A mais raso, seria melhor fazer o plantio direto? Um horizonte A mais raso não é um bom indicativo, viu, Camilo? É sinal que eu tenho que melhorar o meu solo para o plantio direto. Porque o horizonte A raso pode ser sinal de erosão, baixo teor de matéria orgânica e talvez uma fertilidade muito baixa. Você teria uma figura com os horizontes aí para mostrar? Sim. Vou tentar ver se você note aqui esses horizontes. Está vendo esse horizonte A mais escuro? Está vendo essa cor mais escura? Aqui, o horizonte A mais escuro. Essa parte é o A, mais matéria orgânica. Embaixo dele, eu tenho mais essa cor de solo. Essa cor mais de solo, justamente vai ser o B. Sim, na verdade, a gente chama de textura ou granulometria. Em solos, a gente costuma chamar mais de textura, em geologia, o povo usa mais o termo granulometria, mas são sinônimos. São de textura e granulometria. Solos com B textural e solos muito intemperizados têm baixo teor de silt. Então, os argissolos têm bem horizonte, tem bem pouco silt.
Quem vai ter muito silt, costuma ter muito silt, é o câmbio solo. Nesse horizonte C, deixa eu mostrar o horizonte C para você aqui, ó. Esse C, você está vendo esse horizonte róseo aqui? Está vendo essa parte rósea? Mais rósea aqui embaixo? Está vendo que eu tenho uma parte escura, eu tenho uma parte aqui de mais marrom, né, nesse caso vermelho e amarelo, laranjado, e embaixo eu tenho esse rosa. Esse rosa é o horizonte C. Esse horizonte C não é um horizonte muito modificado, ele costuma ter muito silt. Eu posso ter um elevado teor de silt. Tá? Aí vai depender da sua experiência, tá, o Gil? Geralmente confirma, se todos os indicativos morfológicos, você teve, tem um outro que eu estava esquecendo, olha, a raiz de uma planta da vegetação natural cresceu ali no topo do horizonte B. Isso aí foi um dia que o pneu da minha bicicleta furou. Foi justamente no topo ali, ó, do horizonte B, que cresceu de forma lateralizada. Lateralizada porque ela tentou crescer, não conseguiu, foi da forma lateral. Principalmente quando está seco. Olha essa situação aqui também, olha. Fica geralmente no topo do B. É um outro indicativo morfológico. A Ana fez outra questão, olha. Professor, quando o solo possui pedras pequenas junto com a terra, é o horizonte C? Olha, depende dessas pedras, viu, Ana? Se for quartzo, depois eu posso mostrar para vocês, eu acho que eu não estou aqui com quartzo, está lá na minha sala, no instituto. Quando é quartzo, o quartzo pode ser um vestígio ali de um rio que passava, ou um material que é mais resistente à modificação. Mas quando não é quartzo, aí isso, tipo a gente chama de cascalho. O cascalho é de quartzo, no fundo do rio. Quando você quebra, você tem aqueles brilhozinhos lá. Quando não aí geralmente é horizonte C, porque não modificou, o material de origem ficou lá. Eu tenho aqui uma foto. Olha, tá vendo aqui, ó, vestígios de material de origem, vestígios de rocha. Aqui horizonte C, que não modificou. Vamos lá. Para a composição mineralógica, pode ser feito ensaios de difração de raio-x. O Michael foi longe, aí, o Michael. Sim, mas isso não é muito utilizado para produtor. Isso é mais utilizado para pesquisa. Quando eu estou fazendo levantamento de solos, essa parte, para eu conhecer a composição mineralógica, nós utilizamos a difração de raio-x para a gente identificar os minerais. Tá? Meu sonho de consumo aqui é ter um PXRF para as pesquisas. Tá? Mas eu tenho um colega, um amigo que trabalha muito com isso, então a gente usa o dele lá. Como trabalhar com solos rasos para melhorar a condição dele em área de declive? Primeiro, eu preciso trabalhar nesse solo? Vai ser a minha primeira pergunta. Sim, preciso trabalhar nesse solo. Fazer plantio em nível e fugir de áreas muito rasas, porque eu estou muito suscetível a mudanças, à falta de água. Tá? Principalmente falta de água. Meu solo não tem caixa, acaba a água facilmente nele. Como achar o horizonte B-textural na imagem? Não tem como. Aqui, porque eu fucei, aqui nesses BTs foi porque essa foto do professor Sérgio, aqui eu mexi, aqui é a foto da minha tese no Espírito Santo, aqui eu fiz a textura, inclusive quem viu o vídeo lá, justamente eu fiz textura para confirmar, não tem como ver na imagem. Tá? O cara falou que classificou e viu que era de solo, ou ele conhece a área, ou ele está chutando. Bom, não tem como a gente fazer textura com foto. Então, vamos voltar nos indicativos de campo para o argissolo. A saia do BT é um indicativo. Quando eu vejo a vegetação, e geralmente quando você vê essa saia, eu já fico querendo ver aqui uma planta em uma situação que cresce lateralmente, que é um indicativo que ela sentiu dificuldade de crescer em profundidade e cresceu de forma lateral. Olha o declive típico, essa foto do professor João Carlos Kerr, eu gosto muito dela. Olha o declive típico do
argissolo. Essa forma. Aqui em cima eu vou ter os solos mais intemperizados, geralmente aqui eu vou ter esses solos com BT. Tá? É a situação, um relevo que ainda é possível de mecanização. Aí eu limpo o barranco, eu tenho que limpar o barranco. Se eu não tiver o barranco, eu vou fazer uma pequena trincheira, identificar o horizonte A e identificar o horizonte B. Com isso, eu vou sentir com a faquinha a diferença de consistência, de densidade, na verdade. Vou com a faca lá e a gente vai sentir se está mais duro no horizonte B do que no A. E aí, sentir isso. Posso fazer aqui a textura do horizonte A e do horizonte B em campo. Mais pegajoso no B do que no A, porque o horizonte B tem mais argila. A argila saiu do A e foi para o B. E eu gosto de fazer um em cada mão, para comparar, aí você faz com calma, tira lá os torrões. Vou deixar uma literatura para vocês que explica passo a passo como fazer isso. Se tiver essa serosidade aqui, aí quase sempre não tem erro. Nem sempre tem a serosidade, mas se tiver esse brilhozinho aqui, esse brilho graxo, que é justamente a argila que desceu do A para o B. Então, identifiquei em campo. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre cobertura do solo, sempre plantio em nível, quando tem esse declive, e subsolar no plantio. Subsolar para romper esse BT. Esse B textural pode estar a 40 centímetros, pode estar a 50 centímetros. Eu tenho que romper essa barreira e torcer para isso ficar úmido, para não secar. A gente rompe essa barreira. Quando eu rompo essa barreira, a raiz consegue crescer. Então, é subsolar no plantio, os argissolos, é muito importante. Porque senão, tem situação que a raiz não cresce e não vai buscar água, não vai buscar nutriente, vai ficar em superfície, vai sentir falta d'água, ficou um pouquinho sem chover, já vai sentir falta d'água. Principalmente nos casos dos argissolos, prestar muita atenção nisso. E é um solo muito suscetível à erosão. Por que suscetível à erosão? Olha o horizonte A aqui e o B. A água, ela infiltra facilmente no A. Ela entra no A facilmente. E no B, nem tão facilmente. E aí, aumenta a erosão. Eu queria perguntar a questão do argissolo. Quando a gente usa muito o trator, por exemplo, se ele vai compactar, se vai dar problema para depois a gente manejar esse solo. Tem. Sempre tem. Quando a gente usa muito trator, sempre vai compactar. A vantagem é que o café compacta geralmente só na linha do rodado ali, e assim, as máquinas não são muito pesadas. Como evitar a compactação? Como evitar a compactação? Evitar entrar com solo muito úmido, muito molhado. Então, evitar isso. Lógico que nem sempre dá, né, para fazer isso. Até um projeto que a gente está trabalhando é justamente ter como manejar isso. Junto com a ciência da computação, junto com o departamento de física do solo, da UFLA, a gente está tentando fazer isso mais prático, mas é evitar entrar com maquinário com solo mais úmido. Nem sempre a gente consegue isso. Cobertura do solo, plantio em nível, subsolar no plantio. Então, prestem atenção nisso, gente. Então, só o aspecto químico, o plantio, vocês estão começando, olha o quanto que é importante para a gente, olha o quanto que é importante a amamentação, né? Para a criança até 6 meses e todo o desenvolvimento, é muito importante isso para a planta. Se não tem uma condição boa, se ela não nasceu ali numa condição boa, ela vai ficar 20 anos, sei lá quanto tempo que está as plantas de café, mas 20, 30 anos aí, justamente num ambiente que não está legal. A gente tem que prestar bem cuidado na hora do início do plantio. Prestem atenção nesse aspecto de diferença de gradiente textural, que é pouco observado. Tá certo?